Mas então, o que mais aí, pessoal? Vocês podem perguntar aí o que vocês quiserem aí, se eu souber Ô, responder. professor, o violão de 7 cordas, ele se encaixa como nisso aí? Sim. Quando é Na, que na, na história do violão, ele vem a quando? história do violão? Olha, o violão de 7 cordas ele tem duas vertentes assim, porque os instrumentos de muitas cordas eles sempre existiram desde aquela época, do alaúde e tal. O Napoleão Coste tinha um instrumento de 7 cordas na coleção dele, né? Então, que era um compositor desse período do classicismo. Agora, os 7 cordas que a gente conhece mais, que é o 7 cordas do choro, né? Ele surgiu lá com Antônio Calado, na época do Império. Então, ele botou um violão de 7 cordas para acompanhar. Então, na época, se usava a corda de violoncelo, né? Hoje em dia a gente já consegue, já tem a sétima corda produzida. Na época se usava uma corda dó de violoncelo, que é um violão de 7 cordas, são as 6 cordas mais um dó grave, né? Então ele entrou assim, dessas duas maneiras. E tem o violão 7 cordas atual, que ele é mais concertista mesmo. Ele era essencialmente de acompanhamento, né? O violão 7 cordas, até hoje, 90% de quem toca 7 cordas acompanha samba, choro, né? Mas também está muito forte a questão do 7 cordas solista. Muita coisa tem se escrito para 7 cordas, né? É um instrumento muito interessante. Oi, não Obrigado, tô... professor. Nada, Obrigado. de nada. E aí, Quando não... vai ser o seu recital, Léo? Oi? Quando que vai ser o seu próximo recital? Por enquanto não tem nada marcado, não. Então vamos agendar isso, né? Vamos sim. Fazer um aí com sanfona junto também, de repente vai ficar legal, hein? Então. Não é não, Valdemir? Claro, claro. Fazer alguma coisa, né? A gente ficava tocando lá sem público, né? Ficava tomando um cafezinho tocando, né? Pois é. Tem que fazer um vídeo aí de repente, né? Isso aí. Mas e aí? Ô, pessoal, pode ficar à vontade, pode perguntar aí o Léo. Oi, Terezinha, o Vicente não quer perguntar aí o Léo, não, Terezinha? Eu tô vendo o Vicente. Ligue seu microfone. Tem quantos anos de violão? De violão? Quantos anos? Você quer saber de idade ou de violão? Não, de violão. De violão? 51 menos 8 dá quanto? 51 menos 8 dá... 42. Isso. 43. 43 anos que eu toco violão. 43 anos. Legal. Você com 8? Trabalhou muito para chegar nesse nível aí, né, professor? Violão você morre aprendendo e nunca toca direito, né? É um instrumento muito difícil, eu acho, né? Ô, Leonardo, só aproveitando a pergunta que o Douglas fez para você, sobre que aí você falou sobre a questão da idade, aí eu queria só que você falasse um pouquinho assim, a sua trajetória. Você estudou em conservatório, depois foi para a Unirio, você fez bacharelado. Queria que você falasse um pouco. Olha, eu comecei a estudar assim, informalmente, porque eu tenho até um vídeo no meu canal que fala sobre isso, sobre o seu Norival, né? O Norival era o zelador lá da minha igreja. Eu sou da Igreja Batista de Pô da Madama. Então ele tocava, era um senhor, né? Tocava um pouquinho de seresta, bem simples, uma coisa bem simples. E eu queria aprender, eu via ele que, poxa, o senhor tem que me ensinar. E eu não tinha violão, nem tinha dinheiro para comprar o violão. Aí ele, o que ele fez? Ele me deu um violão que ele tinha e começou a me ensinar. Aí começou a passar uns acordes, eu fui pegando. Aí depois, na mesma igreja, teve uns garotões também que já tocavam mais ritmo, começaram a me passar também, que era o Davi Gomes e o Marduqueu, me chama de Quequeu. Esse foi o meu início, né? Aí depois eu estudei com um professor chamado Franz Ambrósio, era um professor de música popular, morava perto da minha casa e eu peguei o contato dele, era pai de um amigo meu e tal, e a gente começou a tocar
me passou muita coisa de música popular também. Até aí era popular. E eu pegava as coisas muito de ouvido, né? Eu via um filme, pegava, eu queria fazer aquele arranjo daquela música, fazia do meu jeito. Até que quando eu tinha 15 anos, eu conheci o Josué Marins, que vocês conhecem bem, né? Um grande professor, ele agora está em Cabo Frio, né? Então, Isso, Cabo eu Frio. estudei com ele lá no Carlos Gomes, que na época ele dava aula no Carlos Gomes, no Conservatório do Jackson. Isso foi em 87. Aí, a partir dali que eu comecei a aprender a ler partitura e tal. E aí, a partir do Josué, que eu fui conhecer o que é o violão clássico, né? Aí estudei com ele um tempo, depois ele me chamou para trabalhar com ele, comecei a dar aula lá em Santa Luzia, né? Que é onde ele tinha uma escola. E fiquei estudando, depois fui estudando por conta própria, pesquisando e tal, até que eu falei, poxa, eu tenho que fazer uma faculdade de música. Aí eu prestei vestibular para a Unirio, passei, né? Lá estudei com o Nicolas de Souza Barros e com a Maria Aro. E também um outro professor muito importante para mim foi o Rick Ventura, que foi um professor de violão popular, que eu fiz bacharel em violão clássico, mas eu fiz questão de fazer 5 períodos de violão popular com ele, com o Rick Ventura, que já falecido, né, infelizmente, que ele era um cara, uma cabeça, sabe? Ele foi professor do Rafael Rabelo, ele que fez a técnica do Rafael Rabelo dos 10 aos 14 anos de idade. Quem preparou o Rafael foi o Ricardo Ventura, entendeu? Ele era um cara legal e quando eu comecei a estudar com ele, você viu o que é a cabeça de um professor, né? Ele chegou para mim e falou, olha, você já está aprovado, não esquenta a cabeça com nota, nossa aula vai ser tocar. Olha só. E naquela de eu tocar com ele, cara, eu aprendi muita coisa, né? Aí teve até uma coisa engraçada, né, de improviso, vocês estavam falando de improviso, eu lembrei que eu estava na aula com ele, aí ele, vamos improvisar aqui nessa base, ele fez, aí eu estava improvisando, eu falei, não, peraí, professor, deixa eu analisar aqui a base. Eu já tinha improvisado. Aí eu analisei, porque isso aqui está nesse tom, né, querendo dar uma de sabichão, né? Aí comecei a tocar, aí ele falou, olha, tá uma bosta. Faz você analisar mesmo, que estava muito melhor. Entendeu? Você vê o que é a cabeça do cara. Ele não estava preocupado, estava preocupado em fazer música, né? Então são exemplos que a gente tem que ajudam muito, né? Aí foi isso. Aí fiz a faculdade, depois eu fiz um curso porque eu fiz bacharel, então fiz um curso na Cândido Mendes de docência do ensino fundamental e médio, né? Para poder dar aula no colégio, né? Dei aula na Escola Pixinguinha, dei aula lá no ISERJ, lá na Tijuca, né? Estão me ouvindo aí, Valdemir? Aham, tá claro. Tá ótimo o som. É que a sua imagem estava aqui aparecendo para mim, aí parou de repente. É aluna do ISERJ. Tá. Foi aluna do ISERJ? Isso, na época. Lá não. Lembra de mim lá não, né? Não. Eu dei aula lá durante 5 anos. Por que ano isso? Já tem mais de 5 anos que eu saí de Pinhais. Eu fiquei lá um tempo bom. Mas eu ficava dentro do teatro, né? Eu era um aluno de violão, perto, não era aquela coisa muito... Ficava lá no meu cantinho, dava aula muito cada vez. Mas aí, Valdemir, aí tenho também os CDs, né? Eu tenho o meu canal lá eu tenho no Spotify, tem 4 CDs. Se vocês forem lá, além do Spotify, tem 26 plataformas. Então, tenho um CD que é de violão clássico e 3 CDs de guitarra, que eu também toco guitarra. Aí, se vocês quiserem conhecer lá, tem o meu canal também, tem um blog, Leonardo Rocha, da história do violão também, eu posso passar isso. Tudo que eu falei tem lá, coisa mais completa, né? Mais alguma pergunta? Acho que quem ia perguntar era a Terezinha. Terezinha, liga o seu microfone. Diga. Eu não ia perguntar, não, Valdemir. Não, é porque eu tinha falado que o Vicente está aí, o Vicente gosta muito de história da música.
Pode ficar à vontade, Terezinha. Não tenho pergunta, não. Tá tranquila. Tá tranquila. Ele não gosta muito dessas participações, ele só gosta de ouvir É isso aí. assuntos Ô, do meu irmão. ô, Leonardo, Diga, meu amigo. mas eu posso me intrometer aí, já que eles estão quietos? Rapaz, você manda, rapaz. Você é o chefe. Assim, a minha curiosidade é o violão, como ele chegou do pessoal da Bossa Nova, que assim, a gente tem assim tudo que a gente lê assim, o pessoal da Bossa Nova, violão, depois que veio o piano. Aí eu gostaria de saber. Como é que ele chegou na Bossa Nova? Isso, o pessoal da Bossa Nova, em relação ao violão. Rapaz, como é que ele chegou? É porque o violão é um instrumento que ele já era do samba, né? Uhum. Uma canção, porque a bossa nova, ela é o quê? Ela é uma evolução, assim, é uma modificação do samba canção, né? A bossa nova teve uma influência mais jazzística e tal, né? Tem o João Gilberto, que foi um grande nome da bossa nova em termos de batida de violão, que ele revolucionou a batida. A harmonia nem tanto, porque já tinha uma harmonia mais sofisticada outros compositores. Agora, como é que o violão chegou, eu não sei. Agora, eu sei que o Di Giorgio, o Romeu Di Giorgio, o luthier, o que ele fez questão? Ele fez questão de botar um violão de Giorgio na mão de cada artista. Ele ia lá no Dorival Caymmi, botava um de Giorgio, botava na mão de Roberto Carlos, muita gente. Então, teve essa importância. O Di Giorgio tinha publicações da Di Giorgio com partitura, né? Mas a questão da bossa nova, o violão ele já estava na jogada. Uhum. A bossa nova foi mais um evento, né? Não sei quem foi que falou, isso aí é bossa nova, acabou cunhando um termo, né? Mas assim, o violão é um instrumento da bossa nova, né? Eu tinha a impressão de que a bossa nova é que chegou no violão, né? Porque pode falar. Cavi cantava antes, já era acompanhado pelo violão, né? Aqueles cantores antigos. O violão ele vem da velha guarda, né? Você vê a seresta, aquelas coisas mais antigas. Então já tinha, eu estava falando do Antônio. Já era o violão, então foi simplesmente. Ele já acompanhava, o violão ele já era um instrumento de acompanhamento. Então a bossa nova, ela é mais uma linguagem, porque o violão ele é essencial para a bossa nova, né? O símbolo da bossa nova. Como o nome dizia, criou uma bossa, né? Uma bossa nova, né? Naquele tempo. Eu não sei bem. Linguajar, né? Foi um jornalista que falou esse termo e acabou pegando, né? Eu não sei exatamente, não é por aí. Maravilha, Léo. Maravilha. Chega, meu amigo. Você fica à vontade. Se você quiser tocar a saideira, pode ficar à vontade. Tocar a saideira? Agora que o som tá bom. Oi? Deixa eu ver aqui, peraí. O som tá ótimo. Professor? Oi. Posso ficar uma duvidazinha? Pode ficar à vontade, Júlia. Pode ficar à vontade. É que eu vi aqui no chat, o Samir tá perguntando os violões ou os seus antecessores sempre tiveram essa separação em casas, cada uma solução? Desculpa, mas eu não entendi bem. Você pode repetir? Que eu tô lendo aqui, deixa eu ver. Tá escrito assim, os violões ou os seus antecessores sempre tiveram essa separação em casas, cada uma um solução? Separação em casas? Essas casas do violão, essas... Os traços, o braço. Isso. Sim. A escala. Sim. É isso. Sempre tiveram trás, porque os que não tinham trás eram os violinos, né? Não digo... Não temperados. Agora, a diferença é que os instrumentos como a laúde e vihuela, os trastes eram móveis. Não eram trastes fixos como são hoje. Hoje um traste é um ferrinho, né? Se você vê uma laúde ou vihuela, você vê que o traste ele é enrolado aqui. Então, dependendo da tonalidade da música, você afasta um pouquinho, para lá ou para cá.
de acordo com a tonalidade. Os mais antigos eram assim. É sempre tinha um traste. Então varia de semitom para um tom. Não, o traste sempre é de semitom em semitom. É de semitom, tá? Existem uns instrumentos modernos chamados microtonais, né? Mas aí é uma coisa muito específica. Aham. Obrigada. Nada. Bom, vamos fazer a saideira para a gente fechar? Professor, Diga. pô, será que é muito abuso se eu pedir para o senhor tocar se ela perguntar? Não, eu toco. Você manda. Pode ser essa saideira, então. Se ela perguntar, essa música é linda. Não é? Quem gostava muito dela era meu pai. Adorava. Então, vamos lá. Vamos fechar, então, com Se Ela Perguntar. Tá bom? Como ninguém tem mais nada para perguntar... Ai. Se ela perguntar. Tá bom? É ótimo.